Olá pessoal, vamos para a nossa aula sobre o conteúdo de vírus, tá? Os vírus, a palavra vírus em português, ela é proveniente de uma palavra em latim que também se pronuncia virum, né? Vírus, que, como vocês podem observar aqui, como o português ele é proveniente do latim, muitas pronúncias são parecidas. E essa palavra vírus, né, ela significa fluido venenoso ou toxina. Isso quer dizer que todos os vírus, eles fazem mal à saúde daquele ser que ele está infectando, independente do ser que ele for. Os vírus são agentes infecciosos que nós chamamos de acelulares. Por quê? Porque eles não possuem células, tá? E eles se hospedam em células, que nós chamamos de células hospedeiras, eles ficam inertes no ambiente, sem metabolismo próprio, mas quando eles estão dentro de uma célula hospedeira, eles conseguem manter o seu material, o seu ácido nucleico ativo e podem se reproduzir lá dentro dessa célula hospedeira. Então vamos para características gerais. Possui um envoltório proteico que protege o material genético, denominado capsídeo. O capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope lipídico, uma proteção feita de lipídio que é para ele ficar mais resistente, tá? E ela é proveniente de membranas celulares que ele infectou. Possui um único tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Nunca o vírus tem esses dois materiais, só vai ter DNA ou RNA. Vocês vão ver que meus slides estão faltando algumas letrinhas aqui, ó. Eu não sei o que foi que aconteceu, que ele ficou corrompido e ficou com esse problema aí. E eu não consegui detectar todos os erros, né? Principalmente com I. Não sei o que foi. Mas eu vou explicando para vocês, vocês vão conseguir entender. Existem vírus com DNA de fita simples e existe vírus de DNA de fita simples e de fita dupla. E existe vírus de RNA, tanto com fita dupla quanto com fita simples. E é isso que dá os diferentes tipos de vírus. Todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Eles são parasitas porque eles têm que estar dentro, vivendo sob os cuidados de outro ser. Intracelular porque tem que ser dentro da célula, e obrigatório porque só dentro de outra célula, só dentro de uma célula, utilizando o mecanismo dela, que ele consegue se reproduzir. Por isso essa denominação que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles multiplicam-se dentro das células vivas, utilizando a maquinária dessa célula, as estruturas dessa célula para se reproduzir. Eles não possuem metabolismo próprio, eles não respiram, não digerem, não reproduz sozinho, não faz nada, tá? A única coisa que eles fazem é reproduzir, e mesmo assim não é sozinho, né? Utilizam toda a ferramenta de uma célula para fazer isso para eles. Toda a energia que ele utiliza, ele provém da célula hospedeira, por isso que ele é chamado de parasita. Uma observaçãozinha é que o citamegalovírus, que um exemplo é o da hepatite B, ele apresenta DNA e RNA ao mesmo tempo. Então, só esses dois vírus aqui, o citamegalovírus e a hepatite B, tá? Todos os outros têm DNA ou RNA. Então vamos ver aqui o tamanho, né? Proporção aí de tamanho. Ó. Aqui é uma célula, né? Essa parte aqui é a membrana da célula. Então só pegou um pedacinho da célula. Aqui é uma bactéria, tá? Aqui é um vírus de vacínia, um prion, um poliovírus, um bacteriófago, que é um vírus específico de bactéria, né? Aqui é de um tipo, aqui é outro bacteriófago um pouquinho maior, outro bacteriófago, ó, o vírus da raiva, né? O vírus do mosaico do tabaco, que é um vírus muito famoso aí das plantas, o adenovírus,
um viroide, né? Então aí só pra gente ter o vírus do ebola, tá? Que é até grandinho, né? Em relação aos outros. Só pra gente ter uma ideia que existem vários tamanhos diferentes, vários formatos diferentes para os vírus. Características gerais. Os vírus são organismos vivos? Existe uma grande discussão no meio científico se eles são ou não vivos. Por quê? Primeiro, porque eles são acelulares e uma característica básica dos seres vivos é ser formado por células, né? Então, como eles não têm células, eles não podem ser considerados vivos. Outra coisa, eles não têm metabolismo, eles dependem do metabolismo de uma célula hospedeira. Outro motivo para ele não ser considerado como vivo. Porém, tem um grupo de cientistas que defendem que ele tem que ser considerado como ser vivo sim. Por quê? Porque ele possui um material genético. E todos os seres vivos têm material genético, passam por processo de evolução, de adaptação, por seleção natural. É uma característica dos seres vivos. Então, por isso, um determinado grupo de cientistas defende que sim, eles devem ser considerados como seres vivos. Outro fator é que eles não têm metabolismo, mas os defensores do vírus dizem que apesar dele não ter metabolismo, ele se reproduz de alguma forma. Então ele tem duas características dos seres vivos, que é possuir o material genético, né, e conseguir se reproduzir apesar das adversidades. Então fica essa grande discussão, o meio científico nunca entrou em consenso e por isso o vírus ele não está dentro do sistema de classificação que nós conhecemos, né? O sistema de classificação biológica que foi desenvolvida lá no iniciozinho pelo Linneu. O vírus não tem domínio, não tem reino, filo, classe e assim sucessivamente, né? Origem do vírus, né? Essa revista aqui, ó, que é uma revista bem famosa de virologia, ela diz que existem 3 hipóteses para o surgimento dos vírus. Primeiro, é o que eles chamam de regressiva ou de redução, que eles eram pequenas células que perderam sua capacidade reprodutiva e metabólica e se transformaram dessa forma nesse ser negativo, né? A segunda hipótese é a hipótese que chama-se de escape. Afirma que os segmentos de material genético escaparam e infectaram outras células e essas outras células se transformaram assim em vírus. E a terceira possibilidade, a terceira hipótese é por coevolução, que diz que os vírus e as células se desenvolveram ao longo do tempo, né, conjuntamente, né, só que independentemente. Existiu o vírus e existiram as células foram se desenvolvendo e os vírus desenvolvendo por outro lado, em uma coevolução. Beleza. Mas quem são os hospedeiros dos vírus? Todos os seres vivos podem hospedar vírus, só que eles geralmente são muito específicos. Existem vírus que só atacam célula animal, outros só vegetal, como o mosaico do fumo, né? Outros só de bactéria, outros só de fungo, outros só de protozoários, outros só de algas e assim por diante. E mesmo dentro dos grandes grupos, os vírus podem ser mais específicos ainda, que nem o coronavírus. Ele só consegue atacar as células do nosso sistema respiratório. Por isso que o álcool em gel consegue matar o vírus que está na minha mão e ele não me fazer mal só pelo fato dele estar na minha mão. Porque ele não consegue injetar o material genético dele, não consegue se conectar com as células da nossa mão, tá? Ele só consegue se conectar com as células do nosso sistema respiratório. Vamos ver aqui a estrutura do vírus. Bem, então aqui no meiozinho, tá? Tem o material genético. Esse exemplo aqui é um que tem 2 moléculas de RNA. Essa partezinha roxa aqui, tá? E essa estrutura aqui nós chamamos de cápsula proteica, que é uma estrutura que protege o material genético, tá? Essa parte amarelinha aqui é o que nós chamamos de envelope, beleza? E essas estruturazinhas menores aqui são as proteínas do envelope, que vão se conectar ao sítio de ligação da célula.
tá? Aqui tem uma molécula integrase e a transcriptase reversa. Essas moléculas aí atuam copiando esse material genético dele, somente quando ele está dentro de uma célula, né? A classificação dos vírus, como eles não têm sistema de classificação biológica, como lá o do Linneu, os cientistas que trabalham com vírus criaram um sistemazinho de classificação para ele, e a base é quais são os fatores que eles utilizam para classificar os vírus. Primeiro, estrutura, a forma, o tamanho, a simetria, como é o envelope, né? Existe o sistema de David Baltimore, que aí ele já usa a estrutura do genoma, tá? Para classificar os seres vivos. Os seres vivos não, os vírus. Esse daqui é o método de classificação mais seguro que tem pelo genoma. Existe aquela classificação que prioriza, classifica eles pelas propriedades físicas do vírus, tá? Outros pela relação biológica deles e assim por diante, tá? O mais seguro é o método do genoma, classificação pelo genoma, pelo sequenciamento do DNA do vírus. Então, pelo tamanho, por exemplo, eles podem ser classificados em virion, né? É uma partícula bem pequena. Aqui eu estou mostrando o mosaico do fumo, do tabaco, do fumo é a mesma coisa, né? São exemplos de vírus que não são envelopados. Aqui já é o material genético, aqui é o capsídeo, a mesma coisa aqui, tá? Do adenovírus. E aqui já são vírus que são envelopados, então ele tem um material genético, né? Aqui que é esse rosinha, aí tem o capsídeo aqui protegendo ele, e tudo isso está dentro de um envelope membranoso, porque é feito da membrana de células. E aí isso daqui nós chamamos de vírus envelopado. E aqui é a estrutura de um bacteriófago, um vírus que é especialista em bactérias. Existem também os viroides, que eles são menores, né, do que os sistemas anteriores, e eles são capazes de se replicar em muitas vezes, né, se replicar em partículas bem menores, e são mais patógenos de plantas, tá? Existem os virusoides, que eles possuem partículas de RNA circular dentro deles. Existem os prions, que são bem famosos, que são proteínas que portam RNA ou DNA e fazem cópia de si mesmo o tempo todo. Um exemplo de doença desse vírus aqui é o da vaca louca, né? Por classificação, nós temos os transpos, que é um termo utilizado para uma questão de movimentação, né? Mas os vírus se reproduzem. Como que é esse processo de reprodução? Tá. Os vírus só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira, porque ele não tem os mecanismos para se reproduzir, então ele tem que usar o mecanismo de outra célula. Para ele fazer isso, ele tem que encaixar o sítio de ligação dele no sítio de ligação da célula, tá? As proteínas de ligação no sítio de ligação da célula, num sistema como se fosse chave fechadura. Aí ele faz essa conexão para injetar o material genético dele lá dentro, não importa qual material genético que é, tá? E aí a célula hospedeira, ela vai metabolizar esse material genético para ele poder se reproduzir e formar outros vírus, tá? Os bacteriófagos possuem dois tipos de reprodução. Existe o bacteriófago, é um vírus específico para a bactéria. Eles possuem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico.
tá? O ciclo lítico, a bactéria finaliza morta. E já no lisogênico, não, ela permanece viva. No ciclo lítico, o que acontece? Primeira etapa é a da adesão, tá? O vírus vai se conectar à célula e aí ele tem que usar o mecanismo dele de chave fechadura, tá? Aí o que vai acontecer? Conectando direitinho, né? Ele vai injetar, é a fase da penetração, é quando ele vai injetar o material genético dele que está dentro do capsídeo para dentro da célula. Fazendo esse processo, o que vai acontecer depois? A biossíntese, que é quando a célula, né, a bactéria, vai fazer a síntese daquele material genético, fazer várias cópias, para depois vir o processo de maturação, que é quando o vírus vai pegar aquelas estruturazinhas, vai se formar. Quando a célula está cheia, esgotada de vírus, ela estoura e acontece o que nós chamamos de lise, né? É a morte da célula. Vamos ver uma... Cadê o meu videozinho? The first step in the replication of virulent phage, such as T4, is attachment. Protein fibers at the end of the phage tail attach to specific receptors on the bacterial cell wall. In the penetration stage, the enzyme lysozyme located in the tip of the phage tail degrades a small portion of the cell wall. The DNA in the head of the phage is injected into the cell, and the phage coat remains on the outside. In the transcription stage, the phage DNA is transcribed into messenger RNA, which is then translated into phage proteins. Next, the phage DNA is replicated to make copies for new phage particles. The phage DNA is also the template for additional messenger RNA synthesis. During this stage, many copies of phage DNA are made, and the various phage proteins are synthesized. During the assembly or maturation phase, the phage DNA becomes packaged in the phage head protein, and the various components of the phage structure come together to form the intact or mature phage. Finally, a phage-induced lysozyme is synthesized. This enzyme digests the host cell wall, resulting in lysis of the host cell and release of the phage. Beleza, gente. Eu sei que vocês, a parte de inglês, não devem ter entendido muita coisa, mas deu para entender aí o esqueminha, né, do desenho. Como é que é o processo. Então, vamos lá. E o ciclo lisogênico é aquele que o bacteriófago não mata a célula hospedeira, ela continua viva. Então, o que acontece? O processo é bem semelhante à parte da penetração, tá? E aí, o que acontece? Em vez de chegar aqui nesse momento e ela romper a célula, matar a célula, acontece o quê? Que o material genético do vírus se mistura ao material genético da bactéria, e aí o genoma dela fica um genoma viral e ela fica replicando, duplicando. A bactéria se divide, né, se duplica, sempre carregando esse material genético aí do vírus incorporado. Vai chegar um momento que esse vírus ele vai sair desse processo de adormecimento dele, né, desse processo de latência, e vai se desenvolver e vai acabar voltando para o ciclo lítico. Em algum momento ele vai matar aquela célula, né, a linhagem daquela célula. Então acaba que o ciclo lisogênico tem a parte também do lítico, né? É quando a gente fala que o vírus ele está adormecido dentro da pessoa, né? Tá aí por muitos anos, numa forma
branda, tal, é porque ele está nesse processo que ele está sendo replicado, mas ele não está matando as células. Mas em algum momento ele vai sair do lisogênico e vai passar para o lítico. Quais que são as consequências do ciclo lisogênico? As células contêm o genoma viral, elas são imunes à reinfecção por esse mesmo vírus, porque ela já tem, né? As células hospedeiras podem apresentar novas características, como por exemplo, uma bactéria nova, né? A toxina produzida por uma bactéria vai ser codificada por esse fago, vai ter uma diferençazinha, pode vir a apresentar uma diferençazinha que é transmitida por esse genoma viral e permite a transdução bacteriana, que é um tipo de reprodução das bactérias. Aí uma brincadeirinha com vocês, né? Me arrumou para passear, mas era vacina, né? Vacina, através da vacina que a gente consegue se resguardar contra os vírus, porque contra vírus não existe medicamento que destrói vírus. Os medicamentos que a gente toma quando a gente está com alguma virose é só para atenuar os sintomas daquela contaminação, mas não para destruir, tá? A única coisa que destrói vírus são os nossos anticorpos. Para a gente ter esses anticorpos que tem que ser específicos, a gente toma as vacinas, que é para deixar o nosso exército pronto. Vamos ver aqui mais um videozinho. Essa bolona aí girando é o vírus, procurando um lugarzinho para se conectar, né? Sendo levado pelo vento, pela água, ó, achou, conectou. É assim que ocorre a infecção, né? Entrou, acabou-se. E os famosos retrovírus, né? Os retrovírus, eles são vírus envelopados, ele possui duas fíticas idênticas de RNA, ele possui uma enzima chamada transcriptase reversa, que são essas enzimas aqui, tá? Que deixam o vírus mais forte, e possui também, um exemplo de retrovírus é o HIV. Ele possui uma capacidade de produzir o DNA a partir de RNA. E ele faz muitas mutações, né? Esses vírus que são assim. Os ciclos de um retrovírus, né? O retrovírus está aqui infectando a célula, ele está dentro da célula, e os vírus eles vão sair, né? E vão sair envelopados pela membrana, tá vendo aqui, ó? Eles estão forçando lateralmente a membrana da célula, porque eles vão sair envelopados, como se fosse com um manto feito de membrana da célula hospedeira, e aí ele vai dessa forma enganar o nosso sistema imune, os nossos anticorpos
que como ele está envolvido pela membrana plasmática das células daquele ser, ele passa despercebido pelo sistema imune, né? É uma estratégia. É o que nós chamamos de transcriptase reversa. Em vez dele entrar, ele está saindo, só que agora com uma capinha de proteção. Vamos lá para as principais viroses que tem, ó. Vou passar bem rapidinho sobre elas, tá? Só para vocês saberem que elas existem. Herpes bucal, que é aquele machucadinho que dá no canto da boca, tá? Aqui é o nome do vírus que causa. A forma de transmissão pelas vias aéreas, oral e respiratória, é o contato de pessoa com a pessoa. É beijo na boca, é beijo, né? É contato com objetos compartilhados, é você beber no mesmo copo, comer no mesmo talher que a pessoa que está infectada. Diz que 93% da população mundial está infectada com o vírus da herpes bucal. 93 não, 90% da população mundial, né? Desculpa. Só que nem todo mundo manifesta os sintomas. Por quê? Porque algumas pessoas o sistema imunológico consegue controlar e aí não vai manifestar os sintomas, né? O vírus fica lá numa forma latente. Mas quando manifesta os sintomas, são aqueles machucadinhos no canto da boca, né? Só que também não fica o tempo todo, é quando a pessoa passa por um estresse, né? Aí sai aqueles machucadinhos e é nesse momento que ela está contaminando. Olha aí, os machucadinhos no canto da boca, na boca, né? É um vírus capsulado. E tem também a herpes genital, que ela é transmitida pelo contato sexual, né? Ela causa ferimentos na base do pênis e na região externa da vagina, né? Libera um líquido viscoso, né, contendo o vírus. Esses ferimentos liberam esse líquido e aí vai avançando, vai contaminando outras pessoas. E tem alguns sintomas que incomodam, né, que é dor, coceira, ardor, dificuldade para urinar por causa dos machucados. Olha aí, ó, as imagens, né? Outro vírus, né, bem conhecido, é o vírus da hepatite A, tá? Quais são os sintomas da hepatite A? Inflamação no fígado, febre, infecção na pele e nos olhos, os olhos ficam amarelados, a pele também, que é icterícia, náusea e vômito. E a hepatite A ela é causada por esse vírus, mas a contaminação, a transmissão é através de água e alimentos contaminados pelo vírus, né? Tem medicamentos que resolvem isso, mas medicamentos eles só vão reduzir os sintomas, né? Atenuar os sintomas, porque quem vai combater o vírus é o próprio sistema imunológico, os anticorpos. Outra virose, aqui ó, fotinhas, né, da hepatite A, como é que fica o olho. Outra doença é a hepatite B e C, né? Aí, transmissão da hepatite B e C já é uma transmissão já mais de contato direto, né? É contato sexual, é contato através do sangue, né? Compartilhar seringa, transfusões de sangue. Quais são os sintomas? Inflamação no fígado, dor de cabeça, pele e olhos amarelados, náusea, né? É outro vírus diferente da hepatite A. E para essas vacinas aqui, quer dizer, para essas doenças aqui tem vacina, né? A AIDS, que é muito conhecida, né? O nome do vírus é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. A forma de transmissão é pelo contato, né, direto, com sangue, com esperma, com secreções vaginais, leite materno. Os sintomas: febre, calafrio, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea, vômito.
E a AIDS, ela afeta principalmente nosso sistema imunológico, porque o vírus, ele destrói as nossas células protetoras, né, os nossos anticorpos. Não tem cura, mas tem controle. E a melhor forma de evitar é o quê? É o uso de preservativos, né? E geralmente quem tem AIDS tem outras doenças associadas. Por quê? Porque como ela deixa o nosso sistema imunológico muito fraco, a gente pega qualquer outra doença, como tuberculose, candidíase, câncer, pneumonia. Qualquer outra doença desenvolve muito fácil. Até tem um ditadozinho que diz assim: quem tem AIDS não morre de AIDS, morre de outra coisa, de uma doença oportunista. Olha aí como é que a AIDS está espalhada pelo mundo. É uma pandemia, né? A AIDS, o HIV, ele levou a uma pandemia. Dados de 2003, super antigos e já estava bem espalhado. Imagina hoje, né? Uma pandemia constante que nós vivemos da AIDS. Algumas pessoas bem famosas morreram por causa da AIDS, né? Do HIV. Tem esse Betinho aqui, né? Que esse Betinho, o nome dele é Herbert, ele herdou da mãe dele uma doença chamada hemofilia, então ele tinha que fazer transfusões de sangue direto por causa dessa hemofilia. E aí, acredita que ele foi contaminado pelo HIV justamente numa dessas transfusões de sangue. Hoje é muito raro isso acontecer, mas antigamente, né, acontecia. Os protocolos não eram de segurança dos hemocentros, não eram tão eficientes quanto é hoje. Um ator bem famoso que morreu de AIDS é aquele Freddie Mercury, né? Vocalista de uma banda, o Queen. Aqui no Brasil nós temos 2 cantores bem famosos que morreram de AIDS. O Renato Russo, que todo mundo conhece, né? O vocalista daquele Legião Urbana, e o Cazuza, que ele era do grupo Barão Vermelho, mas ele ficou muito conhecido também, independente do grupo, né? E meus heróis morreram de overdose, sem cantar não, mas Cazuza é bem famoso. Continuar aqui com outras viroses, o sarampo, certo? O sarampo ele é transmitido através das vias aéreas, o contato de pessoa com pessoa, né? Ou então com objetos contaminados, como por exemplo copo, escova de dente. Tem gente que compartilha escova de dente, né, minha gente? Isso é um absurdo. Talher, morder o mesmo lanche, né? Tem gente que tá comendo salgado, tem um colega, me dá um pedacinho, vem e morde. Quando a gente morde, a gente tá deixando saliva ali. E todos os vírus que a gente pode transmitir por essa saliva. Principais doenças do sarampo: febre alta, tosse seca e manchas vermelhas pelo corpo. Como o sistema de vacinação aqui no Brasil ele é bem eficiente, há muito tempo a gente não vê casos de sarampo, né? Apesar que teve aí uns casos, uns 2 anos para trás, mas foram casos meio isolados, daquelas pessoas que não se vacinam e tal. Olha aí como é que a criança fica. Outra doença viral bem conhecida é o que? A catapora, né? A maior parte das crianças que tiveram, né? Que são aquelas lesõezinhas machucadinhos pela pele que coça, né? Coça bastante. Tem pessoas que dão muitas lesões, outras dão poucas, mas tem vacina. A vacina não impede que a gente seja contaminado, mas faz com que a gente tenha uma forma bem branda da doença. Olha aí, ó, catapora. Na criança dá uma forma mais amena, né? Dá essas lesõezinhas. Agora aqui, ó, no adulto, olha como é que fica parecendo uma micose, né? Um negócio estranho. Febre amarela, né? A febre amarela é uma doença causada por um vírus, mas que ele tem um agente vetor.
que é um mosquito, né? Tem 2 mosquitos, um na região urbana e um na região silvestre, transmite o vírus, né? São os vetores, o Aedes aegypti e o mosquito chamado de hemagogos. E no ciclo de vida desse vírus tem uma parte que ele está em alguns hospedeiros, né? Que pode ser macacos, roedores, lá pro silvestre, e no ser humano, né? Também. Olha aí uma informação interessante, né? Que a febre amarela urbana não é mais relatada no Brasil desde 1960, mas aqui no Tocantins mesmo, a maioria das pessoas já tomou vacina de febre amarela pelo menos 2 vezes na vida, né? Muitos casos, ó, febre amarela. Verdão aí, ó, área endêmica. Nós do Tocantins, a área endêmica é uma área que é característica de ter essas doenças, né? Sintomas da febre amarela: icterícia, que é ficar amarelado, hemorragia, insuficiência renal, febre, calafrio, dor de cabeça, dores musculares, prostração. 50% das pessoas infectadas vão ficar com a forma grave, podem acabar morrendo, né, entrar em choque. Outra doença é a raiva. A raiva ela é transmitida pelos animais, né? No ambiente urbano, cão e gato, no ambiente rural, morcegos, tá? E a gente pega essa doença através do contato da saliva desses animais em regiões machucadas, por exemplo, quando dá uma mordida, né? Então, o vírus está ali na saliva do animal, ele vem e crava na gente, fazendo ferimento e promovendo a entrada do vírus no nosso corpo. A raiva ela também é chamada de hidrofobia, né? Devido à dificuldade de deglutição que tem, né? De engolir quem está com esse vírus. Também é uma doença que está muito tempo sem casos aqui no Brasil, graças a Deus, por causa do nosso sistema de vacinação, que aqui no Brasil vacina tanto pessoas quanto os animais domésticos, né? Olha aí, o cachorro fica babando, né? A poliomielite, que também, graças a Deus, está erradicada por causa das vacinas, né? Desde 1989, a polio já deixou muita gente inválida, né? Sem andar, paralisia dos membros. Como que é a contaminação, a transmissão da poliomielite? Águas e alimentos contaminados e o contato de pessoa com pessoa, né? Quais que são os sintomas? Ele age principalmente sobre o nosso sistema nervoso, fazendo com que esse sistema fique paralisado, com os membros paralisados. Aí a vacina da polio, né? Que é o do Zé Gotinha, e aqui foto de casos, né? Antigos de polio. Alguns lugares no mundo ainda tem muitos casos de polio. Há uma virose bem conhecida nossa, que é a dengue, né? Que ela é transmitida através do picado do mosquito Aedes aegypti, e tem o Aedes albopictus também, mas principalmente o Aedes aegypti. Dores lombares, tonteira, vômito, febre, né, dor no corpo. Existem vários tipos de dengue, né? Cada dengue, existe dengue 1, 2, 3 e 4. Cada uma é causada por um vírus diferente, e a gente só é contaminado com cada vírus uma vez só. Olha o mosquito. A cachumba, né, também é uma doença que é muito rara hoje em dia, mas ainda tem. Ela é muito rara graças à vacinação.
a forma de contaminação é através de via respiratória, do contato de pessoa a pessoa, para vocês verem, né, o tanto de doença que a gente pega só pela saliva, né? Eu tô aqui falando, tá saindo micro gotículas de saliva da minha boca, contaminando o ar ao redor aqui de mim. A cachumba, uma das principais causas dela é que a glândula sublingual ela fica inchada, né? Olha aí o rostinho do menino como é que tá. A rubéola é outra doença, também é muito raro, né, ter rubéola hoje em dia, mas ainda tem alguns casos, né? E é por isso que o sistema de saúde, o SUS, vacina as mulheres grávidas. Por quê? Porque esse vírus, o vírus da rubéola, ela dá má formação no feto. Se a mulher for contaminada por esse vírus durante a gravidez, dá uma má formação no feto. Ele pode nascer cego, surdo e até com retardamento mental. Os sintomas que dá na gente é só manchas vermelhas pela pele, tá? E como que se pega? Sempre do mesmo jeito. Vias aéreas, gotículas de saliva, contato de pessoa a pessoa, objetos contaminados, né? É o copo, é o talher, é a escova de dente, é o beijo, né? Olha a rubéola, o nenenzinho cego, né? As marquinhas pelo corpo. A varíola, que já matou muita gente por esse mundo afora. É uma doença também transmitida de pessoa pela pessoa, né? Pelas vias respiratórias e as gotículas de saliva. Febre, febrezinhas baixas, machucados pelo corpo, avermelhados, bolha cheia de pus, coceira, né? Graças a Deus tem vacina. A gripe, que é muito famosa, a gripe aviária, foi uma gripe também, né? Foi a gripe aviária H5N1, foi uma pandemia, mas não chegou a ser grande igual essa que nós estamos vivendo. Ela veio justamente das aves, né, transmitida para o ser humano por alguma mutação que ocorreu no vírus. Teve que sacrificar todas as aves, né, daquela região da onde surgiu o vírus. A gripe suína H1N1 foi outra pandemia, né? Então a gente teve que sacrificar os porquinhos. E a atual, né? Que é a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Já existe há muito tempo, né? Não é nada novo. O HPV, que hoje em dia as meninas são até vacinadas, meninas e meninos, né? Que é o papilomavírus humano. Ele é transmitido pelo contato sexual, ele causa lesões no colo uterino e essas lesões vão se transformar em câncer, né? Também dá umas verrugas, principalmente nos órgãos genitais. E é por isso que a gente nós mulheres principalmente, temos que fazer prevenção, né, no médico, no ginecologista, de 6 em 6 meses, para verificar se a gente não está com esse vírus. E a forma de prevenção é o quê? O uso de preservativo e exames periódicos. Olha aí, HPV na mulher, HPV no homem, né? Que é o ebola, né? Uma doença que tem matado muitas pessoas lá no continente africano. Ele é causado por um vírus, né? Aqui está a foto do vírus. O paciente sofre demais, a pessoa sofre demais com esse vírus. Vômito, diarreia com sangue.
hemorragia interna e externa, né? É muito triste. Essa doença foi encontrada primeiro nos chimpanzés, nos morcegos e nos antílopes. E aí passou para o homem também. Já tem há tanto tempo e não tem vacina, né? Por quê? Porque é uma doença de um país pobre. E os laboratórios não querem se preocupar com um país pobre. Eles querem se preocupar com doença de rico, né? Para ganhar mais dinheiro. O Zika vírus, que também é transmitido pelo Aedes aegypti, né? E aí a gente viu que o Zika vírus, ele causa má formação fetal nas mulheres infectadas. Tem aqui essa série de crianças com microcefalia, né? Nós passamos por esse problema aí na época de 2015. A febre chikungunya também, que é outra doença transmitida pelo Aedes aegypti. Olha só, um mosquito só pode transmitir 3 vírus diferentes, né? Dengue, chikungunya e Zika. É isso, gente.